Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Em Meio ao Caos, encontrando forças em Deus para vencer as dificuldades da vida, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Áudio 21. Olhe para o alto. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que ela seja fortalecida a confiar, olhar para as tuas promessas e permanecer conectada com teu Espírito Santo para vencer os ardis de Satanás. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu precisava saber mais. O que significa ser santo, separado? Continuei me aprofundando no sistema sacrificial do Antigo Testamento. Ouro e prata eram usados para fazer vasos que eram utilizados tão somente no santuário. Havia muitas outras peças de ouro e prata, mas aquelas específicas eram separadas para Deus. Eis o que somos quando rendemos nossa vida a Cristo. Somos arrancados do mundo. Não nos pertencemos mais, nem mesmo a nossos segredos ou vergonha. Em vez disso, somos separados para dar glória a Deus. Nessa submissão vivemos cada dia, mesmo nos mais escuros, como um ato de adoração ao Pai. Pensei em Cristo, no jardim do Getsêmani, lançando-se sobre a misericórdia de seu Pai. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus capítulo 26, versos 39. Sacada das profundidades da alma de Cristo veio esta simples verdade. Embora todas as coisas sejam possíveis para Deus, nem todas são de sua vontade. Uau, glória a Deus! Jesus sabia disso e se apresentou a Deus como verdadeiro e derradeiro sacrifício. Ele rompeu através da escuridão rumo à vontade divina. Fiquei pensando nisso por um tempo. Poderia Deus remover minha depressão? Certamente. Mas mesmo que Ele não o fizesse, ainda assim fui chamada a me apresentar como um sacrifício. Sou chamada a adorá-lo por meio dessa entrega. Sou chamada a segui-lo. Seguir os passos de Jesus. Sou chamada a sacrificar minhas próprias tentativas de guardar segredo da dor e praticar a confissão, a meditação e a ter comunhão com o seu povo. Suponho que isso se aplique a você também. Deus poderia fazer com que seu marido ficasse? Sim. Você ainda adoraria a Deus em meio a essa noite escura se ele não voltasse para casa? Deus poderia salvar sua família da falência? Sim. Você ainda lhe prestaria culto enquanto abandonasse todas as coisas que pensaria necessitar? Deus poderia ter dado um filho a você? Sim. Você ainda o adoraria se essa porta estivesse fechada? Deus poderia ter feito você mais alta, mais magra, mais inteligente? Sim. Mas você ainda o adoraria com seu real, autêntico eu? Quando fazemos isso, encontramos forças para esta vida linda e quebrantada. Ela nunca será perfeita, mas pode ser bela. Ao considerar Romanos capítulo 12, versos 1, pensei em tantas de vocês que compartilharam partes de sua história comigo. Às vezes vocês perguntavam onde está Deus? Eu estava fazendo a mesma pergunta naquele dia quando fechei meu computador e me ajoelhei no tapete da sala de jantar. Lembrei-me do meu versículo favorito sobre esperança e pensei nele. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Isaías capítulo 40, versos 31. E com nova decisão tomada, eu disse ao Senhor, estou aqui. Nessa espera não ouvi nada. Não no começo, em vez disso veio-me à mente a história do grande pregador Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores. Em seus 20 anos ele pastoreava a maior igreja protestante, mas ele lutou durante a maior parte de sua vida com ataques pesados de depressão. Sou muito agradecida que ele tenha escrito e falado sobre isso. Se a doença mental não é um assunto muito falado em nosso meio hoje em dia, você pode imaginar o quão difícil era escrever e falar sobre isso na metade do século XIX. O texto seguinte é um trecho de um de seus sermões favoritos de sua autoria, intitulado Canções Noturnas.
É fácil cantar quando podemos ler as notas à luz do dia, mas é um talentoso cantor aquele que pode cantar quando não há um raio de luz para iluminar a leitura. Quem canta com seu coração e não com um livro em que possa ler, porque não tem meios de fazê-lo, salvo pelo livro interior de seu próprio espírito vivo, de onde notas de gratidão se derramam em canções de louvor. Uau! Seu amor por aqueles que se reuniam para ouvi-lo pregar é evidente. Para mim, suas palavras cheias de graça me encorajam a derramar cada gota de sofrimento, de medo ou ira a Deus. Ele me lembra novamente que Deus é o meu castelo forte. Ó, caro amigo, quando sua dor o pressiona até o pó, adore aí mesmo. Se esse ponto veio a ser o seu Getsêmani, então apresente aí mesmo seus fortes clamores e lágrimas ao seu Deus. Lembre-se das palavras de Davi: vós, povo, derramai vossos corações. Mas não para por aí. E termina a citação: vós, povo, derramai vossos corações perante ele. Vire o vaso de cabeça para baixo, isso é bom para esvaziá-lo, pois essa dor pode fermentar em algo mais azedo. Vire o vaso de cabeça para baixo e deixe cair cada gota, mas faça-o perante o Senhor. Que sabedoria profunda! Virar o vaso de cabeça para baixo, deixar que cada gota de sofrimento ou temor se derrame-a perante o Senhor. E ali na hora mais escura esperei por alívio, foi isso que fiz. Derramei-a perante Deus, sim, eu o convidei para vir à minha sala secreta. E enquanto eu meditava em seu grande amor por mim, senti grande alívio. Ainda assim eu sabia que tinha de confessar minha obscuridade a um amigo, para dizer em alta voz: preciso de ajuda. Eu necessitava de alguém para quem falar a verdade sobre mim, para combater as mentiras que me atormentavam, como seria melhor que eu nunca tivesse nascido, ou que Deus me levasse, ou que desse fim a tudo, e lembrar de que eu era muito amada, filha de Deus. Conheci a graça disponível quando fui capaz de dizer: preciso de ti. Então, embora eu não tivesse vontade de me arrastar para fora da cama para tomar banho, vestir-me, estar com as pessoas, fiz o que foi preciso para me arrumar. Arrastei-me para uma igreja local onde outra irmã amiga, Lisa Bivir, estava palestrando. Entrei na igreja e tirei um tempo para abraçar Lisa antes do evento começar. Ela se virou para mim e perguntou como eu estava. Eu respondi: não muito bem. No final, não vá embora. Estou falando sério, Sheila. Não vá embora, disse ela. Ela compartilhou uma bela mensagem naquela noite sobre ligações, por que necessitamos uns dos outros e como Cristo ensinou isso para nós. No final, após haver cumprimentado o povo, Lisa pôs seu braço no meu e me levou a uma sala privativa que lhe reservaram. Fitou-me nos olhos e com lágrimas disse: eu sei, eu sei. Ajoelhei-me no chão e derramei-lhe meu coração, enquanto ela me amparava. Lisa pôs as mãos em mim e orou, e isso me trouxe cura. Ela enfrentou as mentiras da minha depressão, lembrando-me de que me amava, não importava quão obscurecida eu me sentisse. Lisa finalmente me lembrou da verdade absoluta, que mesmo em minhas trevas eu ainda era uma garotinha muito querida. Há um mistério no dom do corpo de Cristo. Estamos em terreno santo quando confessamos nossos pecados uns aos outros e oramos uns pelos outros, quando nos lembramos da verdade. E isso implica a pergunta, pelo menos para mim: a depressão é pecaminosa? Não, mas é errado acreditar nas mentiras que a depressão implanta em minha alma. A depressão diz que eu não tenho futuro ou esperança e que a minha vida me engolirá. Mas em Cristo eu sei que isso é uma mentira. Ele é meu futuro e esperança. Ele é inimigo do medo e do desespero. Ele me traz vida, como diz o salmista. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Salmos capítulo 27, versos 1. Embora eu sempre tenha amado esse versículo, nunca pude orar os últimos 2 versículos do Salmo 27. Mas aprendi que quando compartilho meus segredos e vergonhas com o meu grupo de apoio, ouço minhas irmãs reivindicando esses versículos para mim. Apesar disto, essa certeza eu tenho.
Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Salmos capítulo 27, do versos 13 ao 14. Quando ouço as vozes de minhas amáveis irmãs, quando sinto seu amor, conheço a verdade. Eu realmente verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, eu realmente posso ser forte e tomar coragem enquanto espero por Ele. Cristo nos mostrou o caminho para nos levar ao lar. Quer essa vereda seja leve ou pesada, ela é fiel. Reconhecemos nossa posição, nós a confessamos a Deus, meditamos no seu amor e desprezamos qualquer vergonha que possa nos manter em escravidão. Então podemos levar nossa confissão para o abrigo seguro das irmãs e andar na verdade. Esse ato de desprezar a vergonha é o caminho de Cristo. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, do versos 1 e 2. A palavra grega usada para desprezar é kataphorneo, que significa pensar pouco ou prestar pouca atenção. Como pode Cristo ter a vergonha de carregar todos os pecados do mundo, de ser desnudado e executado da pior maneira possível? A resposta é simples. Ele não sabia exatamente quem era. Ele conhecia sua identidade. A resposta é simples. Ele sabia exatamente quem era. Ele conhecia sua identidade, era o amado Filho de Deus, chamado para um propósito. Não importa o que foi tirado de você, ninguém pode tirar sua identidade em Cristo. Você é uma amada filha do Rei e foi chamada para um propósito. Você pode meditar sobre essa verdade, conhecê-la bem intimamente. Você pode desprezar a vergonha dos segredos e mentiras nas quais você acreditou. Você pode confessá-los em seus seguros abrigos das irmãs e escutar como elas se lembram de que sua vergonha foi desfeita por meio do poder da cruz de Cristo. Você pode seguir os passos de Jesus. Na manhã seguinte, a minha conversa com Lisa, sentei-me fora de casa em nosso pequeno jardim com uma xícara de café. Nossos cães estavam perseguindo um esquilo até que se cansaram e se deitaram aos meus pés. Eu me senti segura, não recomposta, mas segura. Senti-me amada, não refeita, mas amada. As folhas começavam a cair das árvores. Aquela era uma manhã pacífica. Nosso York e Meg rapidamente se assentaram olhando fixamente para um buraco num grande carvalho lá no fim de nosso jardim. No início pensei que o esquilo havia voltado até que vi um clarão colorido. Era um cardeal vermelho e os pensamentos sobre minha mãe voltaram rapidamente. Mas dessa vez não havia uma pitada de escuridão, somente luz. Ergui minha xícara de café para o céu e disse: obrigada. Reflexão. É fácil conformar-se ao mundo sem pensar sobre isso. As modas vêm e vão, tendências, idem, mas somos chamadas a rejeitar essas pressões externas. O teólogo alemão Fran Lehart colocou a questão desta forma: que loucura é juntar-se a esse programa de fantoches que é exibido num palco cambaleante. Em Romanos capítulo 12, do versos 1 ao 2, Paulo nos encoraja a permitir que Deus nos transforme em novas pessoas, mudando a maneira como pensamos. O chamado é para começar a pensar os pensamentos de Deus e ver-nos a nós mesmas como Ele nos vê. Mudar nossa perspectiva dá trabalho. A mudança é uma reorientação radical que começa profundamente dentro do coração humano, e isso ocorre momento a momento enquanto dizemos sim a Deus. Quando não nos sentimos amados, podemos declarar: eu sou uma filha amada do Rei dos Reis. Quando estamos desanimados, crendo que nunca vamos fazer nenhuma mudança duradoura, lembremos-nos de que Cristo prometeu completar a obra que começou em nós. Quando nos sentimos sozinhos, lembremos-nos: Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus capítulo 13, versos 5. Existem áreas que você pode identificar onde a obediência a Cristo e a palavra de Deus são uma luta?
anote-as e peça ao Espírito Santo para ajudá-lo a entender por que essas áreas são difíceis para você. Se você optar por desenhar uma pequena cruz em seu punho, ela pode servir de lembrança de que nós, os filhos da cruz, não vivemos para esse mundo. Uau! Glória a Deus! Sabe realmente como a Sheila relata, né? O livro de Romanos traz esse versículo tão famoso, tão precioso, tão decorado de tantas nós, né? Mas o fato é que nós precisamos constantemente ter a nossa mente transformada pelo poder absoluto do Pai. Romanos, capítulo 12, vai declarar que nós precisamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Mas ele reforça que a gente não deve se conformar com esse mundo. E essa palavra, conformar, no sentido da palavra grega, significa eu não posso tomar a forma desse mundo, como uma forma de bolo. Então, eu quero fazer um bolo e eu decido o formato que eu quero que esse bolo tenha. Em formato de coração, em formato de círculo, retangular, em formato de estrela, enfim. Não tenha no seu coração a expectativa de ser uma forma para esse mundo. Não se conforme com o que o mundo diz a teu respeito. Não se conforme com o que os valores deste tempo têm dito sobre você. Você tem uma identidade exclusiva em Deus. Você é uma mulher chamada para viver intencionalmente a palavra de Deus em todos os teus relacionamentos. Seja transformada pela renovação do teu entendimento, para que você possa de fato experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que você tenha aliança com pessoas do corpo de Cristo, para que possam te encorajar, para que possam te ajudar a resistir às mentiras do inimigo diante de situações de depressão, de síndrome do pânico e situações em que você tem à mente o suicídio. Eu disse isso há alguns dias atrás em um áudio. Você pode até permitir, um dito popular, você pode até permitir que passarinhos voem sobre a sua cabeça. Os pensamentos, eles podem vir sim, eles virão. Mas você não pode permitir que os passarinhos façam ninho na sua cabeça. E aí é o momento em que você tem que se renovar no entendimento. É o momento que você não tem que se conformar no sentido de não tomar forma dos valores desse mundo, da depressão, da solidão, da vergonha, do abuso, do constrangimento. Sabe, você é mais do que a sua história. Você é mais do que um abuso emocional, abuso físico. Você é mais. Você é linda. Você é amada do Pai. Você é valorosa. Você é preciosa. Você é escolhida do Senhor para um tempo como este. Sim, é neste tempo em que você precisa, assim como disse Charles Spurgeon em Canções Noturnas, é quando você não tem luz para enxergar e que você canta com a sua alma um livro que você não pode ler, mas que está dentro de você, está salvo no teu interior. As notas de gratidão se derramam em canções de adoração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê discernimento e entendimento, que seja repreendido todo espírito de morte, todo espírito de depressão e opressão. Eu declaro sobre a tua vida a vida de Cristo. A palavra de Deus declara que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. E este é o intuito desta leitura, anunciar para você que Jesus é mais forte que a depressão, que Jesus é mais forte que os pensamentos suicidas, que Jesus é mais forte do que qualquer dificuldade que você tenha. Eu não estou subjugando a sua dificuldade, eu não estou
menosprezando a sua dor, mas eu estou dizendo que a cura é em Deus para ela e que Jesus é maior que ela. Tenha uma atitude de fé, dê um passo de ousadia e acredite que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Um grande beijo, até o nosso próximo áudio.